Graça e paz a todos. Deus abençoe a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos, neste momento, continuando o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então, nós vamos hoje continuar. Então, nós vimos o seguinte, que o ser humano caído, ele é alguém que não consegue agir de forma pura, de forma imparcial, de forma imaculada. Ou seja, onde ele toca, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele deseja, em alguma medida, em alguma instância, tem uma mácula, tem um defeito, tem um porém, tem um mais. Então o que acontece? As pessoas pegaram isso olho por olho, dente por dente. Então eles diziam o seguinte, quando eles queriam se vingar das pessoas, quando eles queriam praticar maldade com as pessoas, eles diziam, vamos fazer. E eles acalmavam sua consciência. Como está escrito. Olho por olho e dente por dente. Então, a nossa vingança não é vingança. Porque o ser humano é um ser psicológico. É um ser que tem consciência. E essa consciência é o árbitro colocado por Deus dentro dele, para que ele saiba quando está passando do limite. E esta consciência é o alarme, é o termômetro que dispara, avisando você, passou do limite. É o fotossensor que diz você foi multado. É o alarme que diz é hora de acordar. Então o que acontece é que quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz mesmo antes de abrir os olhos é colocar a mão e procurar onde está o despertador, né? Para que a gente possa parar, porque ele está incomodando a nossa consciência. Então o que acontece? O ser humano busca algo que apazigue, que traga paz, que silencie, que cerceie sua consciência. Então, nem que para isso ele tenha que torcer, que inverter a Escritura, as leis de Deus. Então não acredite em tudo que o povo ensina em nome de Deus e em nome da Bíblia. Sugiro que você mesmo, antes de tecer qualquer comentário, antes de emitir qualquer juízo sobre Deus e sobre as Escrituras, procure ter conhecimento dos fatos, que é o que faz qualquer pessoa de bom senso. Procure ver qual é a interpretação. Saiba que a Bíblia, ela tem muitos anos que foi escrita. Então, quando a gente vai interpretar a Escritura com o Antigo Testamento, há quase 6.000 anos, o Novo Testamento há 2.000 anos, então é muito tempo. Então existe uma dificuldade cultural, porque a cultura não é mais a mesma. Existe uma dificuldade linguística, porque foram escritos em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Existe uma dificuldade autoral,
porque o autor não está mais vivo, os autores, para que a gente possa tirar dúvidas. Existe uma dificuldade temporal, porque fazem muitos anos. Existe uma dificuldade geográfica, porque ela foi escrita em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, por pessoas diferentes. Então tudo isso tem que ser levado em conta qual era a visão do mundo, quando a gente vai fazer uma leitura honesta, sincera do texto. Então, não basta só ler por cima, é uma irresponsabilidade ler um texto e citar. Citar um texto sem realmente procurar saber o que ele significa. Ou, como era o caso aqui, usando-o para justificar suas atitudes de vingança. E aí Jesus chega e diz, olha, isso foi o que foi ensinado. Isso é o que está sendo praticado aí. As pessoas estão batendo nas outras, as pessoas estão sendo violentas, as pessoas estão sendo vingativas, elas estão fazendo tudo isso e justificando isso com a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, só que eles não estão mais deixando que o tribunal faça isso. Eles esqueceram de propósito que isso é uma regulamentação para um juiz e não para o ser humano comum. É a questão que nós vemos hoje chamada de justiça com as próprias mãos. Você vai ver que tem alguém que é bandido, todo mundo sabe que ele é bandido, foi pego assaltando, e ele foi assaltando, aí ele foi pego, a multidão pegou e vai para o linchamento. Aí ninguém deixa que a justiça venha. Então, cada um que vai passando, às vezes sem nem sequer saber o que é que aconteceu, e vê a pessoa no chão, acha-se no direito de dar um chute a mais, de dar uma paulada a mais, uma pedrada a mais. Então isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza humana pós-pecado, pós-queda, danificada. Não foi assim que Deus nos criou, não foi assim que nós saímos da mão do Criador. Mas foi por causa de uma decisão consciente da humanidade de se rebelar e desse estado mantido de rebeldia contra o Criador. Então Jesus chega e ele vai para o princípio da não retaliação. Porque Jesus sabe o seguinte, que a violência, ela é também um produto do desejo de vingança. Um produto da ira. Eu me iro e aí eu extrapolo. E aí eu não deixo nas mãos da justiça. Eu faço justiça com as próprias mãos. Aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E qualquer que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que está acontecendo aqui? Jesus vai usar alguns exemplos para a não retaliação, para a não vingança, para o cessar das hostilidades. Então ele diz, se alguém te bater numa face, naquela época, e ainda hoje naquele mundo, um dos maiores, não era um tapa comum. Qualquer tapa no rosto já é ofensivo. Mas naquela época existia um tapa com as costas da mão, que era a maneira mais insultuosa
que era a maneira mais humilhante de você atingir alguém, que feria no mais profundo do ser. Então, quando alguém queria humilhar o outro, acabar com ele, fazer assim algo que entrasse nas suas entranhas, que marcasse aquela pessoa com a humilhação, então ele chegava e com as costas da mão, ele dava um tapa no rosto. Aquilo era o maior insulto, a maior manifestação de desprezo, de ódio, de rebaixamento do próximo, que alguém podia fazer. Então Jesus, ele chega e ele diz: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Aí nós vamos ver o que Jesus quer dizer com isso. Aí diz: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, se alguém, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, ele diz: se alguém chamar você para um tribunal, levar você a um tribunal, e ele estiver fazendo questão pela sua túnica, deixa-lhe também a capa. E quando as prescrições da lei, ela dizia que a capa era algo inalienável, ou seja, era algo que ninguém podia tomar. Você podia tomar qualquer coisa de alguém, mas não a capa, porque a capa era uma espécie de quase tudo. Era a cama que a pessoa dormia, era a veste, era o abrigo do frio. Então aquela capa era quase tudo para o ser humano. Então tirar aquela capa era expressamente, terminantemente proibido pela lei. Mas Jesus chega, e veja que Jesus vai sempre lá no mais profundo. Ele não diz dá um tapa, ele diz o tapa mais insultuoso, mais desprezível, mais humilhante que alguém pode fazer. E aí agora ele vai, se alguém quer demandar contigo por uma roupa, deixa também que ele leve a outra. Aí Jesus continua: se alguém quiser te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Em algumas versões mais modernas tem assim: se alguém quer te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai com ele duas. Porque os romanos, como eram dominantes, eles obrigavam os judeus a levarem as cargas dos exércitos. E eles percebiam que o judeu tinha ódio disso, tinha ódio de ser recrutado, porque o judeu não falava com o pagão, não tocava no pagão, ele se considerava imundo. Agora imagine ele ser recrutado à força, né? Não era um serviço voluntário, era obrigatório, que ele não ia ganhar nada, mas para carregar a bagagem. E aí Jesus diz: ao invés de você ficar com raiva, ao invés de você ficar com ódio, ao invés de você aceitar a provocação, vai com ele 2 quilômetros. Ou seja, ele está fazendo isso para te provocar, não aceite a provocação. Aí Jesus fala tudo Jesus bota lá no superlativo. De alguém que vai humilhar, mas não é qualquer humilhação. De alguém que vai tentar tirar, mas não é qualquer coisa, é a veste principal. E de alguém que está alfinetando, mas não é qualquer alfinetada. É uma
coisa que dói na alma, é uma coisa que causa ira, que desperta ódio. E aí Jesus continua dizendo: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que desejas que lhe emprestes. E Jesus diz o seguinte, olha, porque antigamente era proibido os juros. Você emprestar dinheiro a uma pessoa a juros. Na lei tinha as suas regulamentações, os seus limites. Só que nos dias de Jesus a coisa já... A lei era algo da boca para fora. A lei era algo que as pessoas conheciam, mas que desobedeciam. Como hoje. Hoje tanta gente conhece Bíblia, tanta gente fala de Bíblia, tanta gente lê Bíblia, mas pouca gente obedece Bíblia. Muita gente obedece, tanta gente tem... As pessoas têm curiosidade, mas não desejo de obediência a Deus. Poucas pessoas eu recebo perguntas de pessoas que perguntam para obedecer a Deus. A imensa maioria pergunta para satisfazer uma curiosidade. Então, naquela época, essa história de dar quem te pede já não existia mais. E essa história de não voltes as costas ao que quiser que lhe empreste, então os juros eram altíssimos. Então, o que acontece? A história aqui é de alguém que está na miséria, precisando. É de alguém, e só que esse alguém não é um alguém qualquer. Esse alguém é meu inimigo. Esse alguém que está aqui na miséria, que perdeu tudo, que está pedindo socorro, né? Não é uma pessoa comum, não é um esmoléu, não é um mendigo que está ali. Não é alguém que me fez o mal, é alguém que é meu inimigo, é alguém que tentou me alfinetar e me ferrar a vida toda, e agora ele caiu em desgraça e ele se volta para mim pedindo socorro. E aí a resposta é: o que fazer? Porque na santa lei de Deus, Deus já tinha estipulado. Deus disse: olha, se você vier por um caminho, um dos exemplos clássicos, justamente onde está a lei de Italiano. Há pessoas que dizem que o Velho Testamento, ele caducou. Que nós não precisamos mais do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento é a base para que a gente interprete o Novo Testamento. Já existem outros que só pregam no Velho Testamento porque o Antigo Testamento é história. E aí eles querem, também querem, e não interpretam corretamente. É um perigo. Então o que acontece? No Antigo Testamento havia uma lei que dizia o seguinte: se você vier por um caminho e encontrar o teu inimigo com um animal que não resistiu o peso das coisas, e esse animal caiu e não pode levar as coisas, e esse teu inimigo estiver ali com toda aquela quantidade, ele comprou coisas demais, que o animal não pôde carregar, e por não poder carregar, se ajoelhou, deitou e não consegue ficar de pé para levar tudo aquilo. Então, aquelas coisas vão se acabar, os ladrões, os bandoleiros podem chegar e a qualquer momento, vendo aquele homem ali, sem poder correr, sem poder fugir, com muitas coisas, tomarem tudo. Então, aquele homem está desesperado,
porque ele não tem como chegar em casa. A lei dizia, se você vir seu inimigo nesta situação, você vai lá ajudá-lo a levantar o animal e ajudá-lo com a carga. Então era a prescrição da lei. Se tu vires o teu inimigo nesta situação, que era uma medida de dizer, se você vê o seu inimigo em qualquer situação que ele esteja desesperado, é sua obrigação, é ordenação divina, que você esqueça as demandas, que você esqueça as brigas, que você esqueça que ele está no tribunal e que você, naquele momento, o socorra. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é novo. É o que estava lá na santa lei de Deus. E aí Jesus disse, se alguém te pede, não volte as costas para ele, nem aquele que quiser emprestar. Então, se alguém te botou na justiça, se alguém te humilhou, se alguém te ofendeu, se alguém te machucou, se alguém deu um tapa na sua cara com as costas da mão, se alguém botou você na justiça para tentar tirar a tua capa, se esse alguém, sempre que pôde, tentou ferrar você, tentou humilhar você, mas agora ele se deu mal, a desgraça caiu sobre ele, não te vingues, não aproveite o momento. Não aproveite o momento para vingança. Ajude. Faça como lá no Antigo Testamento. Empreste. Socorra. Então, Jesus está dizendo, faça o bem, pague o mal com o bem. Porque muita gente pensa que aqui é assim, dá a quem te pede, então qualquer pessoa que nos pedir, tem a obrigação de dar, e não volte as costas ao que deseja que me empreste. Então a gente vai ser uma agência financeira também. Jesus está falando de um caso específico, de pessoa que me fez o mal a vida inteira, e que agora eu tenho a oportunidade de me vingar. Agora eu posso dar o troco. Agora eu posso dizer, não ajudo a morrer de fome e nem empresto. Não dou, dá nem pensar. Emprestar, nem isso, nem com juros. Então Jesus disse, se você vê seu inimigo no chão, se você vê seu inimigo na pior, ajude. Não vire as costas quando ele pedir. Não vire as costas quando ele bater na sua porta pedindo socorro através de um empréstimo. Então socorra esse seu inimigo, essa pessoa que te ferrou. Ou seja, não se vingue, pague o mal com o bem. Então, o que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte, a não retaliação. Ele está explicando realmente o que significa a lei de Talião. Ele está dizendo o que Deus queria dizer que foi torcido. Ele está dizendo que a violência começa por alguém que quer pisar no nosso pé, que quer nos humilhar, que quer nos insultar. E ele diz que nós não devemos permitir que os insultos disparem essa ira que o insulto visava disparar. Porque o insulto é o desprezo de um pelo outro. E como é difícil a gente resistir aos insultos, às humilhações, aquilo que atenta contra a nossa honra. E aí Jesus diz que essa é a mais profunda forma de mostrar amor
promover a paz e não exercer a vingança. É quando ele diz o seguinte, olha, é quando a gente não retalia, é quando a gente não dá o troco. É quando as pessoas tentam nos humilhar, tentam atiçar a nossa ira, tentam nos tirar do sério, nos tirar do normal, fazermos pessoas que vão extrapolar, que vão sair arrancando cabeça, porque é esse o objetivo do insulto. É que a gente extrapole, é que a gente chegue num lugar e a gente esteja tão cego pelo insulto, pelo ódio, pelo desejo de vingança, que a gente faça coisa com gente inocente, que a gente vá infinitamente além. E quantas vezes, tomados de ódio, tomados de insulto, cegos pela raiva, pela ira, o ser humano não tem feito coisas de esquartejar o outro, de dar inúmeras facadas, de ter uma ira tão grande, de chegar e matar uma criança por ódio ao pai. Então nós temos visto isso, que o insulto tem por finalidade nos tirar do sério e fazer com que a gente perca toda a noção da realidade, que a gente se transforme no monstro. Escute o que eu vou lhe dizer. O insulto tem por objetivo nos transformar em monstro. E quando a gente se deixa dominar pelo insulto, e quando a gente alimenta essa ira, então despertou um monstro. E é por isso que nós vivemos uma sociedade onde tem monstros. E escute uma coisa, a palavra monstro serve tanto para o masculino como para o feminino. Não existe a monstra, certo? É monstro. Então existem mulheres que são monstros. Existem homens, e tênue é a divisória que separa o humano do monstro. Por quê? Porque quando alguém atenta contra a nossa honra, porque quando alguém tenta nos insultar, por mais pacífico que nós sejamos, esse desejo de vingança, esse desejo de punir a pessoa que tentou nos humilhar é tão grande que nós perdemos todas as noções, que nós perdemos as estribeiras, que nós cegamos e que nós não esperamos justiça legal, mas que nós mesmos vamos não para a justiça, mas para a vingança, e a vingança esticada ao máximo. Assim como a ofensa, a lei de Talião era a ofensa, o castigo tem que ser equiparado à ofensa, a vingança também, ela é muito maior que o insulto. Se o insulto, o tapa com o lado de fora da mão, era o maior insulto, agora você imagina o que não é capaz de fazer um ser humano não regenerado ou até mesmo regenerado em resposta a um insulto também. Então Jesus diz, tomem cuidado com as provocações. Tomem cuidado, porque senão vocês se transformar-se-ão em monstros. E nós temos pessoas hoje, nós temos lugares, e nós temos uma sociedade de monstros em potencial. Ou seja, de pessoas que não fazem mal a ninguém, que são pacatas, que mal falam,
mas que por causa de um insulto, hoje muito conhecido pelo termo bullying, que você vê, a pessoa foi humilhada, insultada, e aí ela tem o poder de chegar com uma arma e disparar em quem nunca a insultou. Então ele está tão cego que ele chega e dispara para onde o rosto está virado. Então ele não quer saber, ele está tão irado que ele não quer saber se ele está atirando no que o insultou. Ele não quer saber em ir lá na diretoria da escola. Ele não quer saber em ir na justiça para abrir um processo legal e deixar nas mãos da justiça, não. Ele pega uma arma e ele entra numa sala de aula e ele está tão ensandecido, tão louco, tão surtado, tão afetado, envenenado pelo ódio, pelo desejo de vingança, que ele não escolhe a quem matar. Porque muitas vezes ele nem viu se o ofensor estava ali. Mas ele disparou. Ele fez isso. Então nós temos um monte de gente fazendo assim, jogando bomba. Sem saber, rapaz, quem fez estava ali. Quem me humilhou? Quem tentou tomar o meu petróleo? Quem pisou no meu solo? Quem me ofendeu? Quem atentou contra a minha honra, contra a minha religião? Quem foi? Não. A pessoa está tão cega de ódio. Ela está tão tomada pelo ódio que basta a pessoa ser daquela nação para merecer morrer. Mesmo que a pessoa seja contra. Mesmo que a pessoa seja uma daquelas que diz assim, não invada país alheio. Não queira tomar as riquezas dos outros. Não queira ser a palmatória do mundo. Mas o simples fato desta pessoa pertencer àquela determinada nação, ela está sujeita a explodir dentro de um prédio, a ser raptada dentro de um avião e jogada contra uma torre. Por quê? Porque as pessoas estão tomadas pelo olho por olho, dente por dente, interpretado equivocadamente. As pessoas estão cegas. Então Jesus sabia das dimensões, das proporções que isso pode chegar. Então, o maravilhoso em Jesus, o tremendo em Jesus Cristo, é que Jesus tem uma visão que só um ser divino podia ter. E de onde pode chegar um insulto. É a dimensão que pode tomar um insulto. E aí Jesus diz que essa beligerância, essa guerra, ela pode acontecer também dentro dos tribunais. A pessoa pode ir lá e estar lutando. E para tomar até mesmo aquilo que é contra a lei. Aquilo que a lei proibia, olha. E aí Jesus diz o seguinte: quando você abre mão, porque o mal você não vence com o mal. Jesus venceu a morte morrendo. Ele ressuscitou. E aí Jesus disse, larga-lhe também a túnica. Ele disse, não aceite, não perpetue a briga.
Porque essa perpetuação da briga, essa perpetuação das causas litigiosas vão alimentando o ódio. As pessoas vão recorrendo a outras instâncias. E, por causa de coisas, seres humanos perdem a vida. Por causa de coisas banais. Quantas pessoas têm perdido a vida por conta de terrenos? Por conta de roupa, por conta de relógio, por conta de celular, por conta de uma moto, de um carro. Quanta gente que é malvada, que é perversa e quer ganhar dinheiro fácil. E muitas vezes, como eles pagavam aos juízes naquela época, então eles chegavam e faziam todo aquele processo. E aí Jesus diz, olha, não se nivela a ele. Jesus disse, não vá se trocar com ele. Eu já vi pessoas que me diziam, pastor, eu vou matar. Porque tomou minhas coisas. Porque aproveitou da minha desgraça para comprar minhas coisas baratas. Eu dei quase de graça. Eu ouvi. No tempo, agora, você vai ver como eu sou velho, no tempo do 3 em 1, do cassete com as 4 cabeças, que aquilo era coisa de ponta. Hoje, você, nem no lixo você quer mais. Por causa daquele celular gigante, tijolo. A pessoa tinha tudo aquilo que era de ponta. Um videocassete, 4 cabeças, um som 3 em 1, um celular daqueles analógicos. Então ele teve que se desfazer de tudo aquilo ali, e pessoas muito espertas, vendo ele na desgraça, principalmente por conta de droga, se aproveitou para comprar por uma ninharia. E aquilo despertou um ódio. E eu sempre dizia, depois você vai comprar mais. Por que você quer matar a pessoa? O que você vai ganhar com isso? E passando o tempo a pessoa viu. Certo? Mas quanta gente que matou? E vai ver assim, rapaz, quem quer hoje videocassete? Quem quer hoje uma fita de videocassete? Quem quer hoje, quem tem coragem de andar hoje com um celular analógico, daquele tijolão? Quem quer hoje ostentar na sala de casa um 3 em 1? Então, Jesus está dizendo o seguinte, pessoas são mais importantes do que coisas. Não personifique coisas e coisifique pessoas. Jesus é tremendo. Aí Jesus diz, olha, tenha cuidado com a irritação. Tenha cuidado com a provocação. Ele diz, o insulto gera isso, o desejo de tomar o que é do outro também gera essa vontade de dizer assim, estão querendo tomar o que é meu e eu vou agarrar o que é meu, porque o que é meu é mais importante do que tudo. E aí Jesus chega e diz, o que é nosso, primeiro, não é nosso, é de Deus. Segundo, não é mais importante do que gente. Então nós não podemos subscrever aquela frase, quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os animais. Não. Cristão não pode escrever embaixo isso. Porque a vida humana é altamente valorizada por Deus.
E Deus tem preocupação com os desdobramentos dessas iras. Então Jesus sabe que outra maneira de despertar essa ira e nos fazer ir para a vingança é através da provocação. Então os romanos chegavam, traziam as cargas e chamavam o judeu como se ele fosse um animal e tratavam o judeu como se trata o animal, e botavam as cargas em cima e faziam o judeu levar. E eles iam achando bom, achando graça, zombando. E o pobre judeu ia lá, bufando de ódio, por causa das provocações, com o desejo de esganar. Então Jesus chega e diz: se alguém quiser que você vá com ele 1 milha, vá com ele 2, ou seja, não dê bolas para as provocações. Tenha cuidado com provocações. Tem gente que provoca para que a gente perca as estribeiras e para que a gente perca a razão. A arma de muita gente contra a minha vida e a sua chama-se provocação. O soldado romano, ele queria um motivo para matar um judeu. Então, como o judeu estava obedecendo, eles iam instigando, alfinetando, provocando, para que esse judeu perdesse a cabeça e eles pudessem cortar o pescoço. Então tem muita gente assim, tem mulher que alfineta o marido, ameaçando com a lei Maria da Penha. Deus está vendo. Tem marido que alfineta a mulher. Tem patrão que provoca o empregado. Isso é assédio moral. Tem vizinho que provoca o outro. Então tem gente que vai sempre provocando. Sempre. Um era o insulto. Nesse caso é a provocação. É tentando irritar. É tentando fazer com que essa pessoa saia do sério e cometa loucura. Então tem um monte de gente que, de tanta provocação, de tanta irritação, perdeu todas as estribeiras e fez loucura. Por quê? Porque aceitou a provocação. E tem muita gente que está aí hoje, que aos olhos do mundo é culpado, mas só Deus sabe o quanto ele foi provocado. O quanto a vítima provocou. O quanto ele foi alfinetado. Mas como ele não seguiu as orientações de Jesus, de dizer assim: rapaz, ó, eu não vou dar bola, eu vou me esquivar da provocação. Jesus disse: se alguém te provocar, o romano está achando bom e você está achando ruim caminhar 1 milha, e o romano está gostando, faça o seguinte: quando ele disser, você vai e vai a 2ª milha. Vai lá. Mostre para ele que você não aceitou a provocação. Como se Jesus dissesse: mulher, teu marido está te provocando aí, por que você vai embora? Marido, a tua mulher está te provocando, ela quer que você bata nela. Ela está provocando, está enchendo sua paciência. Saia. Vai dar um passeio. Vai refrescar a cabeça. Vai fazer outra coisa. Sai de perto. Não fique aí. Deixa ela se acalmar. Rapaz, você tem um vizinho que provoca você. Que te irrita. Se você puder comprar uma casa em outro lugar,
Se você, porque muitas vezes a gente é teimoso, a gente diz, não sai daqui, quem tem que sair é ele. Ora a Deus, e o Senhor tem misericórdia, tenha compaixão de mim, mas não aceite a provocação. E aí Jesus diz, em último lugar, que a maior tentação é ver um inimigo no chão, é ver um inimigo na miséria e ser tentado a dar o troco agora. Agora eu estou por cima, você está por baixo. E agora eu vou dar o troco. É por isso que alguns cristãos, principalmente compositores que não leram a Bíblia direito, eles compõem algumas músicas que são cantadas e recantadas e são prova de que os cristãos não estão lendo Bíblia. São músicas de vingança. Como aquelas músicas que dizem assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você por cima vai se arrepender. Isso não é uma música cristã. Isso é uma música dizendo, olha, mas eu te pego na curva. E Jesus está dizendo, tenha cuidado. Porque uma das grandes tentações é você ver o seu inimigo ali na miséria, me ajude. Me socorra, me empreste. É como o inimigo no Antigo Testamento, é uma pessoa com todas as compras, o animal arriado, já escurecendo, ele dizendo, bem feito. Daqui a pouco vem os animais, vem onça, daqui a pouco vai ser devorado o cavalo, a carne que você traz, os bandoleiros podem chegar, eu vou deixar você aí. E aí a lei chega e diz, não, por mais raiva que você tenha dele, agora é a hora de você mostrar que você é temente a Deus, levante o animal, pergunte se ele quer ajuda para chegar em casa e faça com que ele e os bens cheguem em casa intactos. Esse é o cristianismo. Este é o cristianismo. Cristianismo que muita gente hoje desconhece. É o cristianismo da não vingança. Então Jesus disse que o segredo para uma sociedade melhor, para uma vida melhor, é a não vingança, é a não retaliação, mas o amor. É não olho por olho, dente por dente. Não é a justiça com as próprias mãos, mas é deixar a justiça com a justiça. E a justiça com aquele que é justo, Deus. Porque se a justiça humana falhar, a justiça divina, esta não falhará. Então que Deus nos guarde da vingança. E que Deus nos ajude a compreender que coisas não podem tomar lugar de pessoas. E que Deus não permita que os insultos possam nos transformar em monstros. Que coisas possam nos levar a destruir um ser humano. Que provocações nos possam fazer sair da justiça, perder a cabeça, perder a razão. E que na hora que a gente vê o inimigo no chão, que é da nossa natureza se alegrar, pisar, acabar, que Deus possa nos dar a graça. E não é fácil. Eu sou um pregador muito realista. Não é fácil. Se não for pelo Espírito Santo, nós não podemos fazer. Que o Espírito Santo nos dê graça para que a gente possa ajudar mesmo aquele que passou a vida tentando nos ferrar. Que Deus abençoe a sua vida. Essa mensagem vai ficar aqui, vai ficar postada no YouTube. Deus abençoe, em nome de Cristo.